Olá, boa noite. Me chamo Shirley, sou de São Paulo, em uma cidadezinha chamada Nova Castilho, que é bem pouco povoada e, naquela época, era bem menos. Bem, acho que todos nós, na infância, já tivemos medo de alguma coisa. Uma delas, com certeza, é o carro preto, onde nossos pais nos faziam medo, falando que o carro preto iria nos pegar e nos levar embora. Esse caso não é tão sobrenatural, mas achei interessante mandar aqui, pois todos conhecem a lenda do carro preto, e o homem que fazia isso era envolvido com magias. Tudo começou na década de 90. Acho que eu tinha por volta de uns 16 anos, quando, uma certa manhã, começou a passar na rádio local que havia um carro sequestrando crianças e adolescentes. Eles não deram muito detalhes de como era o carro, mas, na vizinhança, todos diziam que era o tal do carro preto. Confesso que fiquei com medo, pois a minha infância inteira escutou da minha mãe que se eu desobedecer ela, o carro preto iria me levar. Eu mal saía de casa. Era da escola para casa e de casa para a escola. Esses casos vinham aumentando cada vez mais. Porém, o mais misterioso é que ninguém sabia dizer realmente o que havia acontecido. Até a polícia já estava envolvida nesse caso, para poder solucionar e pôr um fim. Mas mal sabíamos nós que esse fim iria demorar. De manhã bem cedo, quando eu estava na escola, os professores alertaram todos os alunos para tomarmos cuidado e que não era para falar com estranhos. Eu já era bem grandinha, estava terminando os estudos, e vocês sabem como adolescente é, né? Curiosos e sempre querem estar por dentro de tudo e saber de tudo. Mas esse não era o meu caso. Era o caso dos meus amigos e da turminha que a gente tinha. Acho melhor não falar os nomes deles aqui, pois não quero problemas. Ainda moro na mesma cidade. Darei nomes fictícios. Continuando a história, éramos cerca de 5 adolescentes. 5 jovens curiosos, inteligentes, festeiros e que só faziam coisas que os pais não gostavam. Acho que eu era a única que agradava minha mãe e, na maioria das vezes, a obedecia. Se passou um tempo, cerca de um mês, até que deu uma diminuída nos casos. Mas nada de acharem os desaparecidos. Era como se eles tivessem sumido no mapa. Minha amiga Joana chamou a turminha para ir em uma festa que teria à noite. Ela disse que seria uma chácara e que teria muita cerveja. Eu fiquei animada, nunca havia ido em uma festa de adolescentes. Como eu disse, eu era mais certinha. Quando cheguei em casa, perguntei à minha mãe se eu poderia ir. Ela me disse friamente que não, pois o carro preto poderia me pegar. Não sei o que deu em mim, que eu fiquei estressada e comecei a brigar com ela. Falei tudo o que não devia, e minha mãe, com razão, ficou com raiva e me colocou de castigo. Fiquei no meu quarto o resto do dia. Eu estava com tanta raiva que nem pensei nas consequências dos meus atos, e que nunca se deve desobedecer um aviso de uma mãe. Fui ao banheiro, peguei um vestidinho de bolinha e vesti. Botei um pijama por cima e fingi que iria dormir. Depois de alguns minutos, minha mãe veio até o meu quarto. Acho que ela percebeu que eu estava dormindo. Ajoelhou ao lado da minha cama e começou a orar, pedindo a Deus para sempre me proteger e me dar juízo. Depois que ela terminou, eu senti os lábios dela beijando minha cabeça e depois ouvi passos e a porta fechando. Ou seja, ela saiu.
Eu fiquei um pouco sentida, achando que eu tinha exagerado. E hoje, eu, como adulto e mãe, vi que realmente tinha. Mas naquela época, eu não sabia disso. Se passou algum tempo e todas as luzes da casa se apagaram. Acho que era por volta de umas 21 horas e tínhamos combinado de se encontrar na praça às 21h30. Olhei para o relógio do meu quarto e marcava exatamente 21h21. Dizem que horas iguais podem ser avisos, mas naquela época eu não entendia. Me levantei da cama sem fazer barulho, tirei o pijama e botei várias roupas em cima da cama, tentando imitar meu corpo. Não deu muito certo, mas quando joguei o lençol por cima, até que ficou parecido. Peguei minha sandália, passei um batom e fui procurar um jeito de sair. Como no meu quarto a janela era muito pequena, eu tinha que sair pela porta. Fui andando lentamente até a sala e não tinha ninguém. Abri a porta e saí. Fui correndo nas pontas dos pés para não fazer barulho. Quando cheguei na praça, todos os meus amigos estavam lá, prontos para ir embora para a festa. Fui chegando perto e logo vi o sorriso no rosto deles. Não demorou muito e fomos andando até o local da festa. Era um local um pouco afastado do centro da cidade. Quando chegamos lá, era um tipo de sítio, só que bem pequeno. Tinha música ligada no rádio, bastante bebida e estava lotado de adolescentes, até alguns adultos. Perguntei de quem era aquele sítio. A Joana e a Vanessa me falaram que era de um cara novo que chegou na cidade há menos de 3 meses. Eu achei muito estranho. Como elas conheciam esse homem? Enfim, não dei muita bola. Se passou o tempo e eu comecei a me enturmar. Esqueci meu lado certinho. Só queria cair na aventura de ser rebelde, pelo menos por uma noite. Fui andando pelo pequeno sítio e vi que lá atrás tinha uma casa bem pequena e tinha um carro preto na porta. Sempre fui bastante curiosa e chamei a Vanessa para ir lá comigo. Ela me respondeu que não poderia, pois ali era o único lugar que o dono não deixava a gente pisar. Quando começou a tocar Ideologia, de Cazuza, que naquela época estava fazendo bastante sucesso, todos se animaram. Ninguém entendia o significado da letra, mas, mesmo assim, todos cantavam e dançavam. Eu estava muito feliz dançando e curtindo a noite. Só faltava arrumar alguma paquera. E como o universo cultos desprovidos, o meu amigo Júnior, que era bem tímido, veio falar comigo. Acho que finalmente ele tomou coragem por conta da bebida. Me chamou para dançar. Se passou alguns minutos e o clima estava rolando. Fui beijá-lo e o mesmo se afastou. Mas veio até o meu ouvido e disse que era muito tímido para beijar na frente dos outros. Eu dei a ideia de darmos alguns pegas atrás daquela casa, onde seria mais seguro, pois não teria ninguém. Ele topou e fomos andando pelas beiradas do sítio, para que ninguém percebesse que a gente tinha ido lá. Assim que chegamos, parece que ele perdeu a timidez. Não irei contar os detalhes, mas não aconteceu nada demais. Só beijinhos de adolescentes mesmo. Comecei a sentir um cheiro estranho. Tava mais para um fedor. Parecia que algum bicho tinha morrido. Procurei com o meu olhar pelos arredores e não avistei nada. Foi aí que percebi que o cheiro estava vindo de dentro da casa. Sim, aquela mesma casa onde o dono disse que ninguém poderia chegar perto. Eu estava totalmente incomodada com o cheiro e fui olhar pelas brechas da casa o que tinha por ali.
Achei que o cachorro dele tinha falecido ou algo do tipo. Bem, me aproximei de uma das brechas e comecei a olhar. Pensei que não iria ver nada, pois estaria escuro. Mas, para minha sorte ou azar, tinha várias velas acesas e quando eu fui olhar, fiquei sem palavras. Tinha bichos mortos, derramado sangue por todo o canto. Havia um símbolo estranho, parecia a estrela de Davi. E o que mais me assustou foi o que eu vi em pé. A parte do corpo estava indo para um outro cômodo. Então, eu basicamente só vi um pé, mas aquilo foi assustador o suficiente para mim. Eu comecei a correr junto com Júnior e dei de cara com o carro preto e comecei a juntar as peças ali mesmo. Voltei a correr e lá na parte dos matos, um homem estava nos olhando enquanto fumava um cigarro. Cheguei até onde minhas amigas estavam. Contei tudo para elas e o Júnior confirmou. Não deu outra. Pegamos estrada e metemos o pé dali. Como eu estava com muito medo, o Júnior me deixou até em casa. Chegando lá, minha mãe estava na porta de casa com o chinelo na mão. Parecia que estava só esperando eu chegar. Quando fui me aproximando, vimos um carro preto enrolar a esquina com tudo. Botei todos para dentro de casa e contei tudo. Minha mãe imediatamente pegou o único telefone que tinha na casa, que ainda era de fio, e ligou para a polícia. Minha mãe me abraçou, dizendo que tudo ficaria bem. Júnior continuou por lá. Acho que ele estava com medo de ir embora para casa. A noite se passou e o dia chegou. Recebemos uma notícia no rádio que encontraram um sítio com uma pequena casa e nela havia diversos tipos de magias e feitiços, feito com animais mortos. O rádio contou também que haviam achado apenas um corpo dos desaparecidos, mas não havia nenhum rastro do suspeito. Depois de um tempo, logo à tarde, os policiais pegaram o testemunho de todos que estavam na festa, inclusive o meu. Contei tudo, mas o caso nunca foi solucionado. Eu acho que até arquivaram. Bem, a lenda do carro preto não é totalmente sobrenatural, mas o fato de nunca terem achado nem sequer uma pista deixa um mistério sobrenatural no ar. Tenham todos uma boa noite.